Mas em relação ao doping, até pelo fato, mesmo você sabendo que você não fez aquilo, quando você chega num lugar ou algo do tipo, as pessoas te olham de uma maneira diferente, tipo, como se você de fato fosse culpado. Então, isso era o que mais me incomodava. Quando eu voltei às competições novamente, aí fica tipo, aquela menina do doping. O segundo link na descrição é a UOL Brasil, não é isso? Olha, a UOL Brasil tá com uma promoção imperdível para vocês, né? Que é esse produto, por exemplo, é o Bird Trimmer, mas eles têm toda a linha de produtos para fazer barba, cabelo, bigode, tirar pelo. Eu sou peludo pra caramba, né? Aí quando eu vou fazer a tatuagem, por exemplo, que eu tô fazendo uma aqui, Sim. tem que raspar e tal. Enfim, aqui é sobrancelha, que eu tenho monocelha, enfim. Pra mim é perfeito, imagino pra vocês também. E lá no site da UOL Brasil, eles estão com o cupom BarbaCast até o fim de agosto, que é o mês da barba. Vocês vão ganhar 15% de desconto lá no site, tá bom? Tem o Beard Trimmer, tem o Vertical Trimmer, que é pra botar no. Que é pra tirar pelo do nariz, né? Pelo da orelha. Mas eu vi que você. Em um determinado momento da sua carreira, me parece que hoje em dia você já está bem mais madura. Não que seja imaturidade, mas é porque a maturidade te faz compreender, né? Que essas pessoas que estão ali só para criticar, só para encher o saco, elas não vão estar ali no teu sucesso, só vão estar no teu fracasso. Essas pessoas são assim. A gente só aprende isso com a maturidade. Mas antigamente isso te afetava bastante, né, Aham. cara? Quando você teve esse corte, né, esse doping que não foi um doping. Explica pra gente como é que foi, porque eu li que tinha sido um lugar que você tinha ido, tinha criança, você não se aproveitou de uma situação para você é uma atleta limpa, nunca Aham. teve problema com isso. Explica pra gente o que aconteceu ali. Então eu faço parte, né? Porque a gente tem. Quando começa a ter desempenho, resultado, essas coisas, a Federação Internacional da sua modalidade, ela manda uma lista para a sua confederação Isso. dos atletas que são alvos. Então a gente tem um aplicativo no celular que a gente tem que postar lá todos os dias a sua rotina. Então, da hora que acorda, para onde está indo, que horas volta, onde está treinando e vice-versa, e um horário que você tem que dar para eles que eles podem vir de surpresa, então, tipo, não tem aviso durante aquele dia, você tem que estar lá. Então, eu faço isso, acho que desde 2009, eu preencho isso, nunca tive problema nenhum. E eu lembro que logo no Campeonato Mundial de 2019, eu fui assistir a competição um dia antes, que a minha esposa foi lutar, que é um peso por dia, e na hora que eu passei na arquibancada, uma moça me abordou. E eu, tipo, não conhecia ela, mas eu sabia que ela era da Federação Internacional de Judô. Aí na Sim. hora que ela me abordou, ela veio me perguntar, tipo, o que que você ingere para competir? Eu falei, tomo água, tomo Gatorade, tomo refrigerante. Aí ela, tá bom, e saiu. Aí eu, tipo, uma mulher aleatória, do nada, veio me perguntar o que que eu tomo. Aí eu fui, chamei a Rose, que estava de técnica nesse Zicler, campeonato né? mundial, Aham. isso. E eu falei pra ela, que a moça veio falar inglês lá tudo, eu falei, tia Rose, essa mulher que me parou e ficou me fazendo umas perguntas, vê pra ela, vê se foi isso mesmo que eu entendi. Aí elas começaram a conversar e ficou lá conversando, e eu vi que a cara da Rose não estava muito boa. Eu falei, coisa boa não deve ser. Aí tá bom, rolou tudo, a competição. Isso eu ia competir no dia seguinte. Aí a comissão técnica me chamou e pediu pra eu ir embora. Eu falei, mas eu gosto de assistir a competição, até para sentir a adrenalina do ginásio, como é que Sim. tá, tudo, essas coisas. Pra já entrar no clima, né? Isso. Só que eu tinha que ir embora, que tinha pesagem no hotel. A pesagem era no hotel, então eu peguei minhas coisas, fui embora e fui pro hotel. Pesei, fiz a competição. Aí no dia seguinte que a gente luta, a gente vai pra competição do mesmo jeito, porque eu fico ajudando a próxima menina que vai lutar, porque a Claro. gente não tem sparring, essas coisas no dia a dia. A gente tem mais em mundial, essas competições assim que demanda Grandes. mais. Então, em mundial, grande slam, essas coisas, a gente sempre um ajuda o próximo que vai competir. Então eu tava saindo do hotel e me abordaram no corredor. Não vai embora não que vai ter uma reunião. Aí nisso que vai ter uma reunião, me chamaram no quarto, aí tinha já um monte de gente no computador aqui no Brasil, lá no Japão era noite,
e eles vieram me informar que não era nada oficial, mas que eles tinham recebido uma notificação de um resultado adverso na minha urina. Falei, impossível. Engambelaram aí, trocaram meu xixi, não sei o que. Eu falei, impossível. A pessoa, não, a gente pensou a mesma coisa, vamos ver se isso vai andar ou algo do tipo, mas como não tem nada ainda oficial nem nada, tipo, guarda isso, não fala pra ninguém. Como que tu dá uma bomba na Pô, granada na mão dos outros e fala que não pode é, puxar o o negócio, né? pino. Aí eu fui pro quarto, comecei a chorar, 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 chorar. Eu falei, não, não é possível, não é possível. Trocaram, fizeram alguma coisa. Aí eu fui e perguntei, tá, mas eles falaram o quê? Aí falou, não lembro o nome agora exatamente, mas falou que era medicamento para asma. Falei, impossível. Nunca tive nem asma. Não tenho nada. Possível, possível. Fui pro quarto, comecei a chorar, chorar. Aí eu tava com a minha parceira de treino no quarto. E ela, não, tá bem. Eu virando pro outro lado, falando que tava bem, tava bem, tava bem. E aí eu comecei a pensar, não, o que, que pode ter acontecido, o que, que houve, tudo. Aí eu fui, falei com a minha irmã. Aí eu lembro que na época a bebê de uma amiga minha estava doente no período que eu fui para a competição que deu lá o resultado, que foi os Jogos Pan-Americanos. Então a gente foi tentando ligar as coisas, tipo a data que eu viajei, tudo, quando eu tive contato com as meninas. E eu fui passando tudo isso para as pessoas que falaram que estavam me ajudando no processo. Eu fui, aí, tipo, na hora que eu contei o do bebê, o pessoal falou, foi nisso. Então, de fato, foi a entrevista que eu dei e falei. Só que aí depois a gente foi pesquisando, eu troquei de advogado, fui falando para ele tudo, fui descobrindo outras coisas que poderia também ter causado a contaminação. Só que aí eles alegaram que do tamanho de atleta que eu sou e tudo mais, eu teria que tomar um pouco mais de cuidado para evitar esse tipo de coisa e que com isso eles não iam conseguir mudar a minha pena, que eu teria que cumprir os 24 meses. Isso. Então, tinha várias possibilidades, só que na hora que eu passei para um advogado, o primeiro advogado que me arrumaram, que no caso eu nem conhecia, foram o advogado que arrumaram para mim, porque eu lembro que na época a gente teve uma palestra de doping na Confederação Brasileira de Judô. Sim. E eu conheci o Dr. Marcelo, que foi o palestrante. E todo mundo falando que ele era referência e tudo mais, não sei o quê, que atendeu não sei quem, não sei o quê. Quando me trouxeram esse advogado, eu falei, esse daí é o melhor que tem, né? Se Uhum. aquele bonzão não foi esse que indicaram, não é possível, esse daí deve ser um astro. E depois, tipo, na primeira conversa assim que eu tive com esse advogado, eu sempre ando muito com a Nel, que é a minha coach. Ela me acompanha, sabe bastante da minha vida. E na hora que a gente saiu dessa reunião, eu falei para ela, eu falei, não, esse cara é muito estranho, não me desceu não. E a gente foi procurar outro advogado por conta. Aí a gente foi no Dr. Marcelo, explicamos para ele várias situações. E numa dessas, eu contando as coisas para ele, ele falou que eu poderia ter sido contaminada pela minha companheira de quarto. Então, aí que a gente foi vendo tudo mais lá, que tinha várias possibilidades de ter acontecido a contaminação. Só que, de fato, a gente tentou recorrer tudo, só que durante o processo que eu fui entendendo, não entendia nada, o que as pessoas iam me falando, eu ia fazendo. Até depois eu fui descobrir que nenhum atleta que é suspenso faz uma coletiva de imprensa assim como fizeram eu fazer. Me Entendi. indicaram uma coletiva de imprensa. Nenhum atleta fala até resolver o seu caso, o seu processo. Claro. E eu fui fazer uma coletiva de imprensa e tudo mais. E quando eu fui pesquisar outro advogado, eles falaram, não, porque como você já deu uma declaração, você já contou uma história, se você trocar de advogado, você vai sair como mentirosa, ninguém vai acreditar na sua história, não sei o quê. E eu, desesperada, querendo resolver algo que eu sabia e tinha certeza que eu não tinha feito, eu ia fazendo, fazendo, fazendo. Depois eu parei para pensar e eu vi de fato a bola de neve que eu tinha. E eu falei, não, eu vou querer resolver da maneira que eu me senti bem, porque eu estou gastando todo o meu dinheiro nesse processo. Então, se eu perder o processo e ficar fora da Olimpíada, quem vai ficar fora sou eu. Não são as pessoas que estão falando, que estão querendo ajudar, que estão dando Claro. pitaco, algo do tipo. Então, eu falei, tá, eu vou trocar de advogado, porque eu não sentia confiança no primeiro advogado que eles consultaram e contrataram. E na hora ele falou, não, você tem que parar de competir, porque se você pegar qualquer tipo de pena,
você Vai vai adiar. adiar tudo, essas coisas. E me aconselharam a continuar competindo. Se você não tem nada a esconder, Caraca. compete, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, tudo que não era para fazer, eu fui aconselhada a fazer. Então, foi um processo muito conturbado, assim. Foi um momento que eu achei de fato que eu não ia fazer mais judô, porque durante 20 e poucos anos eu sempre treinei judô, sempre tive uma rotina. E de uma hora para outra você recebe um e-mail falando que a partir de agora você não pode mais fazer nada durante 2 anos. Então foi um período muito difícil, assim, porque às vezes eu estava sentada no sofá. Ah, são 6 horas, tem que me arrumar. Não, não posso me arrumar, porque eu não posso nem entrar numa academia, eu não posso nem ter contato com meus amigos, que você não Não pode. podia? Não Cara, pode. nem treinar? Não pode treinar, não pode ter contato com Senão ninguém de você alto posterga a rendimento. sua. Isso, tipo, eu cumpri 6 meses. Se eu for visitar uma academia que tenha judô de alto Zero. rendimento, zera tudo, começa a contar os Caraca. 2 anos de novo. Então, é como se você tivesse com lepra, não pode chegar perto de ninguém. Caraca. É tipo isso, E era é como uma você se punição. sentia, né? Então, para mim, eu falei, não, porque quando você está competindo, fazendo um ciclo olímpico, de fato você não vê nem o tempo passando. Então, tipo, o ciclo olímpico de 4 anos. Pra gente que está competindo, viaja tudo, já passou um mês, já passou dois, passa muito rápido. Agora, quando você não pode fazer nada, 2 anos parecia uma eternidade. Pô, Então, lógico. eu cumpria uma semana, 2 meses, e eu falava, nossa, ainda faltam 22 meses. Então, foi muito difícil, assim, eu ganhei 11 quilos acima da minha categoria, não podia treinar, não podia fazer nada. Aí, às vezes, eu consegui uma parceria com uma academia que não era de esporte, então eu podia fazer pelo menos uma parte de Musculação. musculação. Aham. E eu comecei a gostar, ir lá frequentar, só que quando você não tem um propósito, não tem um objetivo, é difícil você se motivar. Então tinha Sim. dia que eu chegava, treinava bem, estava focada, e ainda com a Olimpíada de Tóquio se aproximando, eu vendo, acompanhando tudo. Então eu tinha dia que eu não queria ir, porque vou treinar hoje, mas eu não sei nem quando vai ser a minha próxima competição, ou Sim. se vai ter uma próxima competição. Então foi um período muito difícil, esses 2 anos que eu fiquei sem treinar e competir judô. Foi o período mais difícil da tua vida? Com certeza, os dois assim mais impactantes foi a minha derrota em Londres, quando eu sofri racismo pela primeira vez. Isso. Só que aí depois, nesse processo, com certeza foi o pior, porque o racismo, teoricamente, querendo ou não, a gente aprende a conviver com isso, porque não tem o que fazer, a minha cor não vai mudar, eu não quero mudar a minha cor, eu me vejo como um ser humano qualquer outro, igual a qualquer outro, mas em relação ao doping, até pelo fato, mesmo você sabendo que você não fez aquilo, quando você chega num lugar ou algo do tipo, as pessoas te olham de uma maneira diferente, tipo, como se você de fato fosse culpado. Então, isso era o que mais me incomodava. Quando eu voltei às competições novamente, aí fica tipo, aquela menina do doping, assim, tudo. Então, foi bem difícil. Até no meio do Brasil mesmo, eu já escutei pessoas falando. Então, para mim, isso foi o pior, de saber que eu não fiz um negócio, mas eu tive que pagar por algo que eu não fiz. E o pior é isso, os olhares das pessoas em volta. Era o que mais me incomodava. E assim, a tua emoção, o teu choro é porque eu entendo que haja essa tua interpretação e eu acho que é o mais difícil porque se você não fez nada, se você tivesse feito, você não ia ligar. Mas você não fez nada, né? Você não fez nada para estar nessa, enfim, com essa situação. Então o olhar de reprovação das pessoas talvez seja realmente a questão mais suja da história. Porque você não foi suja, você não fez sujeira. Você foi contaminado, acontece, pode acontecer. Mas alto rendimento, você não vai nem imaginar que você está com uma pessoa que usa um medicamento ou está com um bebê na mão, isso aqui, e aquilo vai te passar. Então, assim, é duro, sabe? Eu sinto essa dor com você, assim, porque eu sei como é, sabe? Eu sei como é. Não que eu tenha feito nada de doping, porque eu nunca competi nessa. Mas eu sei como é que é olhar, as pessoas te olham assim, meio, ih, aquele cara ali, fulano de tal, aquela menina ali, não sei o quê. E aqui no Brasil, então, é pior ainda, porque é o teu país, né, cara? E você é uma lenda. Você é uma lenda, você já era uma lenda.
Você já era campeão olímpico, você já era, enfim, já tinha ganho os seus títulos. A gente também tem alguns parceiros aqui para passar para vocês, aqui embaixo nos links na descrição. Primeiro link na descrição, BetSat, melhor casa de apostas do Brasil. Olha, eu ganhei um dinheiro apostando na tua vitória, viu? Lá no bronze. Eu falei, ela vai ser ela e vai ganhar. Então, eu recomendo. Então, fica a dica. Terceiro link na descrição, curso do PT Jordan para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube. YouTube sem aparecer. Para você que quer aparecer ou não, o PT tem um canal de 13 milhões de inscritos. E vários outros com milhões. Só que o canal principal dele fala de nerdice. E tem um outro nerd de negócio que fala sobre negócio e tudo mais. Então, fica a dica aí para vocês. O terceiro link. O terceiro, né? O terceiro link. E o quarto link na descrição é o Mercado Livre. Para você que quer comprar qualquer produto no Mercado Livre, clica lá, vem um pouquinho desse dinheiro, eles botam pra gente, que não acrescenta em nada para vocês. Mas o produto especificamente aqui é a camisa do Mengão, que está em promoção por R$155. Né? Eu acho que ainda está na promoção, confere lá, mas se não tiver, tem outros também. Porque a promoção acaba rápido. Depois vocês não vão reclamar.